Hoje tem uma reportagem, se não me engano ainda é a manchete da Folha de São Paulo neste momento, que essa ofensiva pró-Bolsonaro e Trump se fia em acusações de censura e numa espécie de aliança Lula-Moraes, que é o discurso que eles estão fazendo. Essa reportagem faz também uma entrevista com o Steve Bannon, que é um mentor lá de Bolsonaro. Ontem a Mariana Sanches também entrevistou ele, trouxe com exclusividade aqui ainda no nosso All News as falas dele e os pensamentos dele em relação a Bolsonaro, a Moraes, a Trump e tudo mais. Mas nessa reportagem hoje do jornal Folha de São Paulo, ela traz detalhes de que esse movimento ultraconservador americano se fia no discurso do uso político do Supremo Tribunal Federal para defender Bolsonaro e também querendo dizer que há uma aliança entre Lula e Moraes. E aí, Josias, existe alguma aliança neste momento entre Lula e Moraes? Essa ofensiva pró-Bolsonaro pode ter resultado, inclusive jurídico, se eles seguirem por esse discurso político? É evidente que não há essa parceria, né, Fabíola? Agora, os fatos colocaram o Supremo do lado da democracia. E a democracia favoreceu o Lula. O Lula estava eleito, o Bolsonaro tentou dar um golpe para anular o resultado da eleição e o Supremo Tribunal Federal interveio, está agora julgando os golpistas. O Bolsonaro está intimado a apresentar alegações finais num julgamento que muito provavelmente vai resultar na sua condenação. Até setembro, o Bolsonaro deve ser um condenado à prisão no Brasil, né? Então, os fatos colocaram do mesmo lado o Lula, o Poder Judiciário, o Tribunal Superior Eleitoral, colocaram do lado oposto o Bolsonaro, que conspirou contra a democracia. Sabemos todos que não cabe ao Trump ou a nenhum outro presidente estrangeiro ou líder estrangeiro criticar as decisões que são tomadas soberanamente no Brasil. O Bolsonaro não pode ser julgado pelos eleitores, como diz o Donald Trump. Ele está inelegível, já foi declarado inelegível pela Justiça Eleitoral brasileira. Não é vítima de caça às bruxas. Todo mundo sabe que condições levaram, quais foram os fatos que levaram o Bolsonaro a essa situação em que ele se encontra. Réu no Supremo, uma condenação esperando na fila para acontecer. E ele mesmo, prestando depoimento, ainda outro dia, no Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu os fatos. Disse que, de fato, se reuniu com os comandantes militares, que discutiu ali uma minuta que previa a anulação da eleição, mas que fez isso apenas no campo da tese, que não levou adiante. A legislação brasileira prevê que a simples tentativa de golpe já é o crime, porque, do contrário, se o golpe se consumasse, não haveria nem o julgamento. A essa altura estaríamos aqui convivendo com uma autocracia liderada pelo Bolsonaro. Então, tudo isso é falacioso. Agora, a atuação do Alexandre de Moraes, ela, por controvérsia, oferece matéria-prima para que, politicamente, tudo seja explorado. Ainda agora, soube-se que o Supremo Tribunal Federal está prorrogando aquele inquérito sobre as milícias digitais. Inquérito que também inclui o Bolsonaro, inquérito que inclui os aliados do Bolsonaro, alguns deles que estão residindo nos Estados Unidos, e, evidentemente, isso dá margem para que, como o processo não acaba nunca, dá margem para que as autoridades americanas e esses brasileiros que estão lá no exterior conspirando contra a democracia brasileira, dá margem para que eles digam que o Alexandre de Moraes está impondo restrições à liberdade de expressão. Agora, é preciso ver a hipocrisia que permeia esse debate, né? Ninguém faz ressalva ao próprio governo Trump. O governo americano está agora submetendo estudantes estrangeiros que desejam estudar em universidades americanas a uma vigilância digital. Dependendo das postagens que esses estudantes fazem nas redes sociais, eles não são admitidos nos Estados Unidos, não pode entrar. Então, estão censurando estudante. Um governo que faz isso não tem nenhuma legitimidade moral para dizer que as decisões do judiciário brasileiro representam uma restrição à liberdade de expressão. A legislação dos Estados Unidos é uma, a legislação brasileira é outra. Como bem realçou aí a Mônica Bergamo, Fabiola, decisões tomadas aqui, elas não têm efeito extraterritorial, não valem nos Estados Unidos. Tampouco restrições feitas, eventualmente, pela justiça americana,
não tem validade no Brasil. Ninguém vai impor ao Supremo que não condene o Bolsonaro porque o Trump não está gostando. Então tem muita hipocrisia. Há material para que politicamente essas decisões sejam exploradas. Agora é preciso colocar a bola no chão e perceber que, em relação ao Bolsonaro, não há nada que tenha sido feito pelo Supremo até aqui que não esteja escorado em provas, provas documentais e testemunhais, algumas delas admitidas até pelo próprio Bolsonaro. Então, tudo está dentro da legislação, Fabiola, seguindo o devido processo legal, com amplo direito de defesa, e a condenação, se vier, e é provável que venha, ela virá escorada nesse devido processo legal, e não há nada que se possa dizer vindo do exterior que possa conspurcar esse processo. O processo está absolutamente dentro dos trilhos.